Olá, bem-vindo ao Kabbalah Cast dessa semana. Essa semana eu queria começar falando sobre como eu preciso diminuir o eu para ver a luz. Como que eu preciso diminuir meu próprio ego para poder conectar com a luz, para ver a grandeza de tudo. Então tem uma discussão entre os dois irmãos sagrados, Rav Zusha de Anipoli e Rabbi Meller de Lizansk. E nessa discussão, Rav Zusha afirmou que a coisa mais importante que uma pessoa precisa saber é o quanto ela é pequena. A pessoa tem que saber a sua própria pequenez e através disso ela vai entender a grandeza de Deus, ela vai entender a grandeza do Criador. E o irmão Rabbi Meir de Lizansk disse o oposto, que a pessoa precisa primeiro entender a grandeza do Criador, entender a grandeza de Deus, e através de entender essa grandeza, ela vai entender quanto, na verdade, ela mesma é pequena. Então, cada um tinha a sua opinião, e os dois foram procurar, então, o mestre deles, Maggid Medrit, para perguntar qual era o ponto correto. E o Maggid de Medrit, Rav Dov Ber, respondeu que os dois estavam certos, que os dois caminhos eram certos, e que dos dois jeitos a pessoa ia se tornar humilde e ver a si mesma de uma forma humilde, de uma forma pequena, diante da grandeza de Deus. E que através dessa consciência de diminuir o eu, da gente saber o quanto nós realmente somos pequenos, isso vai elevar a nossa consciência, vai elevar a alma da pessoa para um nível espiritual mais elevado. Então, a gente aprende desse ensinamento do Maggid Medrit e dos seus alunos que o único meio de ter certeza que o que a gente faz nesse mundo vem da consciência da alma é estar constantemente batalhando para diminuir o nosso ego. Porque um dos primeiros ensinamentos da Kabbalah é nos ensinar que existem dois eus. A nossa vida é uma batalha entre duas inteligências, duas consciências que existem dentro de cada um de nós. Uma delas é a consciência da alma, é a consciência da luz dentro de nós, a faísca divina dentro de nós, cuja consciência é compartilhar, a consciência é iluminar. Eu sei que eu estou aqui para contribuir para esse mundo com alguma luz única, com alguma luz específica que sou eu. A alma sabe que eu sou uma faísca divina, eu sou uma extensão do Criador, assim como o meu dedo é uma extensão da minha mão. Cada um de nós é uma chama, é uma faísca divina e a gente está aqui para realizar alguma coisa. A gente está aqui para contribuir com alguma luz específica para esse mundo aqui e que se eu não contribuir com a minha luz, vai ficar faltando uma luz. Então a alma sabe disso, a alma sabe que a gente está aqui para compartilhar. Mas a gente tem uma outra consciência dentro de nós, que é a consciência egocêntrica do ego, do desejo de receber somente para si mesmo, que o centro do universo é meu próprio umbigo e tudo que eu faço é para minha própria satisfação. Tudo que eu faço é para o meu próprio ego. E a gente quer gradualmente, é um processo gradual, a gente quer gradualmente dar o comando para a alma, dar o domínio para a alma. A alma tem que controlar as minhas ações. Então, o que a gente está aprendendo é que para a alma controlar, eu tenho que estar constantemente trabalhando em diminuir meu ego, e que a gente tem que saber quanto nós somos pequenos, o quanto nós não sabemos, o quanto nós não entendemos da grandeza de tudo, da grandeza da criação. E a gente tem que entender o quanto que é grandioso, quanto que é muito maior o universo, a vida, a mente humana, os mistérios da mente humana que a gente ainda nem começou a entender. A nossa mente não consegue compreender Deus. Deus, a luz infinita, é incompreensível para nós, a nossa mente é limitada, mas a nossa mente consegue compreender a nossa falta de compreensão. E entendendo a falta de compreensão que a gente tem da grandiosidade de tudo, isso diminui o nosso ego, isso nos torna mais humildes, e isso assegura que a gente vai estar conectado com a luz. Essa semana, a porção da Torá dessa semana e a porção do Zohar dessa semana se chama Vayerá. E nessa porção, o Criador, a luz do Criador se revela para Abraão. Abraão tem uma revelação divina, tem uma revelação da luz do Criador e aparecem anjos para ele. Aparecem três pessoas que para nós que somos lendo na Torá sabemos que são 3 anjos, mas para Abraão são 3 pessoas. E ele sai correndo, literalmente está escrito que ele sai correndo para oferecer hospitalidade para essas 3 pessoas, que a gente sabe que eram 3 anjos. E por que eram 3 anjos?
Porque Abraão tinha 3 dias antes feito em si mesmo uma circuncisão. Ele tinha 99 anos de idade e o Criador falou para ele, isso foi no final da porção da semana passada, que ele tinha que fazer em si mesmo uma circuncisão, que é uma operação bastante delicada para um senhor de 99 anos, isso há 4.000 anos atrás, quando não existiam os avanços da medicina moderna, não existia anestesia, não existia todos os nossos avanços. Então, ele fez uma operação muito delicada, e era o 3º dia, dizem que o 3º dia, depois da operação, é o dia mais doloroso. Então, que o Criador não queria que nesse dia Abraão compartilhasse com ninguém, porque Abraão, por natureza, tem a natureza de compartilhar. Por quê? Porque Abraão representa cabalisticamente a Sefirá Hesed, que a gente chama energia de coluna da direita. O que é a coluna da direita? O que é Hesed? Hesed é compaixão, misericórdia, bondade. Coluna da direita é desejo de dar. Desejo de compartilhar equivale ao polo positivo da lâmpada. Tem o polo positivo da lâmpada que dá o fluxo de elétrons. E tem o polo negativo da lâmpada que puxa, né, que atrai o fluxo de elétrons. Abraão representa o polo positivo, a coluna da direita do universo, chamada Sefirá Hesed, energia de compartilhar. Então Abraão, por natureza, ele queria se estender para receber hóspedes, ele sempre queria ajudar as pessoas, ele sempre queria ser anfitrião, ele queria receber pessoas na casa dele, e ele estendia, por natureza, hospitalidade para as pessoas. E que está escrito que o Criador queria que nesse dia Abraão repousasse. Abraão tinha feito a circuncisão nele mesmo e Deus queria que ele repousasse. Então, que Deus fez seu dia mais quente do ano, tirou o sol da sua casca e que estava o dia mais quente do ano, estava um calor incrível para ninguém sair na rua, para Abraão não ter que oferecer hospitalidade para ninguém. Mas estava doendo mais em Abraão não ter com quem compartilhar do que a própria dor física que ele estava sentindo. Então, Deus viu que Abraão precisava compartilhar com alguém, estava doendo nele não ter essa oportunidade, então ele mandou 3 anjos vestidos de pessoas, né, numa forma física, numa forma material, mas mandou esses 3 anjos para Abraão correr, e Abraão correu, se levantou e compartilhou. Então a gente aprende uma coisa dessa história. É claro que Abraão é radical, no bom sentido, Abraão é radical, e a gente não se cobra de nós que a gente esteja nesse nível de se estender para fora de si mesmo, nesse nível de se estender para fora do nosso próprio eu, que Abraão está. Mas pensa, a lição que essa história quer nos passar: era o dia mais quente do ano, e esse homem estava sentindo uma dor física de uma coisa praticamente heróica que ele fez a comando de Deus. Então, se tem um dia que Abraão podia pensar, hoje eu tenho o direito de ficar quieto no meu canto, não preciso me levantar daqui para atender os outros, para ajudar os outros, eu tenho total direito de ficar no meu canto. Mas doía em Abraão não ter com quem compartilhar, não ter uma oportunidade de realizar na vida alguma coisa que eu estou contribuindo para os outros. E a maioria de nós não ia se levantar nem se tivesse fresquinho e nem se eu tivesse de barriga cheinha, a gente não ia se levantar para estender hospitalidade para outras pessoas. No dia mais quente do ano, a gente sempre tem uma desculpa para ficar preso no nosso egoísmo. E essa história, e Abraão está nos ensinando, se a gente quer luz na nossa vida, o quanto que a gente tem que estar mudando a nossa natureza para despertar essa natureza de compartilhar. E que através de despertar essa natureza de compartilhar e fazer ações de compartilhar fora da nossa zona do conforto, além do que a gente está disposto a fazer pela nossa natureza humana, a gente gera a luz, a gente revela a luz, a gente leva a nossa luz para o próximo nível e traz proteção, traz bênçãos, traz continuidade para a nossa vida. Um outro conceito interessante dessa semana, sabe que no rolo da Torá, o jeito que o rolo da Torá é escrito, o rolo da Torá é uma sequência de letras hebraicas. A Torá, a Bíblia, originalmente é em hebraico, e tem o rolo da Torá que é escrito por um escriba, e é uma sequência de letras, não tem pontuação, não tem tipo ponto, vírgula, não tem, é só uma sequência de letras. Mas tem 10 lugares na Torá, 10 lugares na Torá inteira que tem uns pontos em cima das letras. Tem 10 lugares na Torá tem pontos em cima das letras. E sempre que tem algum ponto misterioso em cima de uma letra, tem algum significado por trás. E essa porção dessa semana, Vaiará, é a única porção da Torá que em 2 lugares diferentes tem pontos em cima das letras. Então, no primeiro lugar, tem 3 pontos em cima de uma palavra, logo no começo, quando Abraão é visitado por essas 3 pessoas,
que nós sabemos que são 3 anjos. Um dos motivos que a gente sabe que são 3 anjos é porque tem 3 pontos em cima das letras dessa palavra, então são 3 anjos, que são Micael, Rafael e Gabriel. Mas o que representa os anjos e o que representa esses pontos? É a união entre o de cima e o de baixo, a união entre a alma, que é o de cima, trazer a energia da alma, trazer a consciência da alma aqui para o mundo material. A gente, através de conectar com esses pontos, a gente une o superior com o mundo de baixo. A gente une a consciência de cima com a consciência de baixo. Como que um ponto na Torá une o de cima com o de baixo? Na verdade, esse ponto, o que é um ponto? O ponto é a menor unidade possível geométrica. Um ponto é minúsculo. O ponto tem a ver com encolher o ego. De novo, diminuir o eu para ver a luz. Quando eu encolho o meu ego, isso que é um ponto. O ponto em cima dele é assim, encolhe o ego. Quando você encolhe o teu ego, você une o de cima com o de baixo. Então não é à toa também que nessa porção, na porção de Vaiará na Torá, tem a famosa história da amarração de Isaac. Às vezes em português é traduzido como o sacrifício de Isaac, mas no original, em hebraico, a gente não chama o sacrifício, a gente chama a amarração de Isaac, porque no final da história, quem conhece sabe que Isaac não foi sacrificado, ele foi simplesmente amarrado no altar, e no final quem acabou sendo sacrificado nesse altar não foi Isaac, e sim um carneiro cujos chifres estavam presos num galho quando isso aconteceu. Mas então as pessoas pensam que essa história da amarração de Isaac é um teste de fé para Abraão. Vamos ver se Abraão realmente temente a Deus e realmente confia em Deus ao ponto de estar disposto a oferecer o filho dele em sacrifício num altar, e Abraão passou com louvor no teste. Então todo mundo fala do teste para Abraão, mas e Isaac? Quem ia ser sacrificado no altar era Isaac. E às vezes as pessoas pensam que Isaac era uma criancinha nessa história. Sabe, tem pinturas, se você procurar e googlar, você vai ver pinturas antigas, da época do Renascimento, etc., que mostra Isaac criança, e que Abraão estava fazendo uma coisa e tinha aquela criança indefesa que estava participando. Não, Isaac tinha 37 anos, Isaac era um homem adulto, Isaac entendeu muito bem o que estava acontecendo, e ele se permitiu ser amarrado no altar. Não só ele se permitiu ser amarrado no altar, o Midrash explica que ele falava para o pai: me amarra firme, pai, me amarra firme, porque é a natureza humana a pessoa se mexer na hora que vai ser golpeada por uma faca. E eu não quero me mexer porque tem o perigo de você me cortar errado e eu ser considerado um sacrifício inválido. Então me amarra firme. Quer dizer, ele tinha total clareza do que estava acontecendo ali, e Isaac se permitiu passar por isso. Então o que está acontecendo? Que história é essa que o pai tem que amarrar o filho no altar? E quando a gente estuda Cabala, fica claro, porque como eu falei, Abraão representa a energia de coluna da direita, Sefirah Hesed, que é a força do compartilhar. Já Isaac representa a coluna da esquerda, o outro oposto da árvore da vida, a coluna da esquerda, que é a energia de julgamento e que é o desejo de receber. Então entenda, Abraão nunca poderia matar Isaac. Não ia acontecer isso, não era esse o plano, porque matar Isaac representa matar o desejo de receber. E não é isso. Espiritualidade não é matar o desejo de receber. A gente está aqui assistindo esse vídeo, fazendo esse vídeo, porque a gente tem desejo de receber, porque a gente quer alguma coisa. Nascem crianças nesse mundo por causa de desejo de receber. Se não tiver desejo de receber, não nascem crianças. Se não tiver desejo de receber, a pessoa não sai para comer, não se alimenta e morre de inanição e morre de fome. Então o desejo de receber é necessário. Para a vida existir, tem que ter um desejo de receber. Então Abraão nunca poderia matar Isaac, que significaria matar o desejo de receber. O que Abraão tinha que fazer? Abraão tinha que amarrar Isaac no altar. O que significa? A direita, Hesed, compartilhar, controla, amarra, domina a esquerda, desejo de receber, Gevurah. Ou seja, o meu desejo de receber tem que existir, mas ele tem que estar amarrado, ele tem que estar dominado, ele tem que estar controlado pelo meu desejo de compartilhar. Eu quero mais. Eu quero mais sucesso, eu quero mais fama, eu quero mais dinheiro, eu quero mais vida, eu quero mais saúde, eu quero mais qualquer coisa. Mas para que eu quero mais? Não é para me encher de ego e só para eu mesmo desfrutar. Eu quero receber mais
para compartilhar mais. A esquerda está dominada pela direita. E se a esquerda não estiver amarrada pela direita, eu nem quero receber, porque eu sei que vai ser curto-circuito, eu sei que eu vou acabar me queimando. Mas para revelar a luz eu quero. Então eu quero mais para revelar mais luz, para contribuir mais. E esse que é o segredo da amarração de Isaac. E que, na verdade, todo dia, todos nós temos que amarrar o nosso Isaac. O que é amarrar o nosso Isaac? Amarrar o nosso desejo de receber. O desejo de receber tem que estar controlado pelo desejo de dar. Ou, em outras palavras, transformar o desejo de receber somente para mim mesmo num desejo de receber para compartilhar. Quem tem que ser aniquilado, quem tem que ser exterminado, não é o desejo de receber. É o desejo de receber somente para mim mesmo, outro nome para o ego, que é o carneiro que acabou sendo sacrificado no final da história. O carneiro representa o eu, o egocentrismo, o ego, esse desejo pequeno, mesquinho, egoísta, esse eu tenho que eliminar, esse eu tenho que aniquilar. E a última coisa, tem um outro lugar que tem ponto nessa porção, que é na palavra ufkumá, na história das filhas de Lot. Então, a história é que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Lot, que era um sobrinho de Abraão, escapou da destruição de Sodoma e Gomorra com as suas filhas. Só quem sobreviveu foi ele e suas filhas. A mulher dele morreu. E eles se viram presos numa caverna. E elas acharam, as filhas de Lot acharam que o mundo tinha acabado. Elas não tinham entendido que só Sodoma e Gomorra tinham sido destruídas. Elas acharam que o mundo tinha acabado, que tudo tinha sido destruído, só tinham sobrado elas e o pai. Então elas acharam que elas tinham que manter a raça humana viva. Então o que elas fizeram? Elas, vou falar uma palavra dura, mas elas de certa forma estupraram o pai. É uma história muito estranha da Torá, que para começar um homem ser estuprado por uma mulher e mais um homem ser estuprado pelas próprias filhas, porque elas embebedaram o pai. E eles estão bêbados, elas tiveram relações com ele na primeira noite, a filha mais velha, na segunda noite, a filha mais nova. E nesse lugar na Torá tem um ponto na história das filhas de Lot, que é uma das porções mais difíceis de entender na Torá, e que sem explicação cabalística fica muito difícil entender. Mas o ponto é que os sábios nos ensinam, os cabalistas nos ensinam que o rei Davi, que é de onde vem a consciência messiânica, o Messias é um descendente do rei Davi, quer dizer, a consciência de Davi representa a consciência messiânica, mas que o rei Davi era um descendente de Ruth, a Moabita, que por sua vez era descendente dessa relação incestuosa das filhas de Lot com Lot. Então, dessa situação de grande escuridão, vem uma grande luz. Da maior escuridão, vem a maior luz. Isso nos ensina que mesmo na situação aparentemente mais escura, tem uma faísca da luz, a luz está presente. E não tem nenhuma pessoa que esteja tão afastada e tão corrompida e tão suja e tão imunda que não tem mais como conectar com a luz. Sempre tem luz por trás. Então o rei Davi e o próprio Messias vêm dessa união aparentemente profana, mas que na verdade tem uma luz enorme por trás. E seja quem você for, seja se você tiver o que você tenha feito na vida, sempre tem um caminho de volta, sempre tem um caminho de voltar para a luz, e na maior escuridão tem a maior luz. Quanto maior a luz, quanto maior a sombra, nunca se esqueça disso, sempre tem um caminho de volta. Por mais escuro que seja, a luz está por trás, e tem mais luz por trás da maior escuridão. Uma boa semana para todos.